Inscreva-se e deixe seu like. Ouçam meu relato. Eu e minha esposa possuímos uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde principalmente cultivamos uva. Isso foi em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Passamos toda a nossa vida na vida da fazenda. É realmente tudo o que sabemos. Claro, a vida na fazenda em Monte Belo do Sul significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, o George e o David, estavam cada um a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas. Eles também são agricultores da região. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil se tornar amigo dos vizinhos. Eu e minha esposa frequentemente convidamos tanto o George quanto o David e suas esposas para virem aqui na nossa casa. Nessa noite de fim de semana, que parecia bem normal, tivemos a visita do George junto com a sua esposa para tomarmos uns drinks. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta de 1h da manhã. Felizmente, é uma linha reta de 2 minutos dirigindo para casa. Eu e minha esposa continuamos bebendo um pouco mais de vinho enquanto assistíamos a um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos da bebida com o vinho. Provavelmente iríamos apenas dormir no sofá. Foi que, de repente, ouvimos uma batida na porta da frente da casa. Uma batida na porta a esta hora era bem comum? Comigo, na verdade, nunca havia acontecido antes. Acompanhada pelas batidas, pensamos até que poderíamos ter ouvido uma voz dizer algo bem baixo. Eu baixei o volume da TV e esperamos acontecer novamente. Cerca de uns 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo que precisava de ajuda. Eu estava prestes a levantar e abrir a porta quando a Clara sacudiu meu braço. Eu olhei para ela e ela fez uma careta, balançou a cabeça, dizendo não vá. Eu só iria perguntar quem era, e ela respondeu que não, que eu não deveria deixá-los saber que estávamos em casa. Mas as chances eram de que ele já soubesse que nós estávamos em casa. Então, fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado disse, através da porta, graças a Deus, vocês podem abrir a porta, estamos perdidos. Por favor, nos ajudem. Então, eu perguntei quem eram. A voz respondeu, minha esposa e eu. Eu perguntei novamente se a sua esposa podia dizer alguma coisa. Houve-se um silêncio por alguns segundos. Então, perguntei novamente, amigo, você ouviu a minha pergunta? Em seguida, a mesma voz respondeu, sim, mas ela não se encontra aqui agora. Foi aí que eu comecei a perceber que algo estava errado, e a voz parecia um pouco diferente, como se fosse um homem tentando fazer uma voz feminina. Na mesma hora, dei um sorriso nervoso e perguntei, George, é você, cara? Eu perguntei porque o George é um grandalhão e, estando bêbado, não seria incomum para ele fazer algo assim. Em seguida, a voz respondeu de volta, sim, em uma voz ligeiramente mais profunda. Agora, eu senti quase com alívio, acreditando que era realmente o George, mas não queria abrir a porta ainda antes de confirmar. Ter alguém batendo a sua porta à tarde da noite aqui, alegando estar perdido, não acontece, não é uma coisa normal. E foi uma situação que acendeu um sinal de alerta para mim. Através da porta, eu perguntei, então, me prove, qual é o nome de sua esposa? Foi então que uma voz desconhecida respondeu, essa é uma pergunta difícil, meu amigo. O meu sorriso desapareceu e eu fui pegar o meu celular para ligar para o George, pois a Clara estava assistindo tudo e dizendo que deveríamos chamar a polícia. Foi então que eu disse, espere,
Claro, espere por favor. O telefone tocou umas 3 vezes antes do George atender. E eu perguntei a ele: George, me responda com sinceridade, meu amigo. Você está na minha porta agora? Tá aqui na frente da minha porta? O George respondeu que não, que ele não estava. Eu disse a ele que havia alguém na minha porta da frente tentando me enganar para fazer com que eu abrisse a minha porta, e ele disse que viria o mais rápido possível e desligou o telefone. Eu não sei se era sacanagem de algum amigo nosso. Realmente, eu não sei dizer, mas que estava tudo muito estranho. Isso com certeza estava. Eu já estava ficando com bastante medo assim que terminei de falar com George. Novas batidas na porta surgiram novamente, e eu gritei: olha quem está aí, fique sabendo que eu tenho uma espingarda esperando por você, que você não saia daqui agora. E uma voz respondeu do outro lado: nós só estamos tentando usar um telefone, é tudo que precisamos. Ah, claro, não aguentou, ligou para o número da polícia de Monte Belo do Sul. O que é que leva um tempo extremamente longo para a polícia chegar no local? Foi então que começamos a ouvir passos de pessoas andando em torno da nossa plataforma de madeira que envolve a nossa casa. Na verdade, percebemos que não era apenas uma pessoa que estava ali, na verdade, eram mais pessoas. Eles pararam em uma de nossas janelas que continha uma das persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Isso fez com que a Clara, que ainda estava no telefone com um policial na linha, gritasse: nos deixem em paz, pelo amor de Deus. Eu segui o exemplo e gritei também, com todas as forças dos meus pulmões. Em seguida, eu disse: eu vou atirar em você. Demorei um tempo para pensar em correr até um andar de cima para pegar a minha arma que estava no armário. Literalmente, alguns segundos depois, houve mais batidas na porta, e desta vez era a voz do George. Abre a porta, pelo amor de Deus. Eu deixei o George entrar, que também trouxe a sua arma. Ele disse que não viu nada e nem ninguém ali no local quando ele chegou. Ele ficou conosco até que o policial veio em nossa casa. Ele fez uma rápida extensão da propriedade conosco e depois foi embora. Levamos em consideração o conselho dele e instalamos uma câmera na frente e outra atrás da casa, algo que nunca havíamos pensado até então. Ainda me arrepia o fato de que a única coisa que impedia quem quer que estivesse no nosso deck da frente naquela noite era apenas uma porta de madeira. Boa noite. O meu nome é Bruno. Eu tenho 25 anos de idade. Sou de Goiás e moro na fazenda da minha família. Eu ajudo a cuidar da fazenda quando os meus pais estão fora. É apenas uma pequena fazenda familiar, não é uma fazenda comercial ou algo assim. Os meus pais querem que eu assuma a fazenda quando eles ficarem velhos demais para cuidar dela, já que eu sou o filho mais velho dos 3 e o único filho homem. Mas honestamente, eu não quero muito isso para mim. Eu não me vejo ficando aqui em Goiás a minha vida inteira, especialmente depois de que algo muito estranho aconteceu. E foi em julho passado. Os meus pais estavam em uma viagem romântica comemorando os seus 30 anos de casamento. Eles iriam ficar por uma semana apenas. Então, eu e as minhas 2 irmãs, Luciana e Morgana, estávamos cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito o que se fazer por aqui. Há muita privacidade. Na verdade, tem privacidade até demais, na minha opinião. Exceto por uma noite, quando estava se aproximando a hora de dormir. As minhas irmãs fazem faculdade online, e a Luciana estava fazendo um curso de verão. Ela estava em seu quarto, no laptop, fazendo trabalho. A Morgana e eu estávamos apenas pendurados assistindo um programa bobo na sala. Os 3 queríamos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu.
já que sou mais velho e estou no auge dos meus 25 anos de idade. Uma parte temida da vida da fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm e comem sua produção, mas sim pessoas que vêm roubar de você. E acreditem ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Certa vez, nossos 2 cachorros que estavam do lado de fora começaram a ficar loucos no quintal, pois algo havia os assustado. Com certeza, o meu primeiro pensamento foi sair para o quintal para ver o que estava acontecendo. Ambos estavam olhando na direção das colheitas, eles estavam enlouquecidos. Eu gritei para que eles ficassem quietos. Em seguida, eles ficaram em silêncio. Eu fiquei bem na frente das colheitas e escutei. Ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Sem dúvida, um assobio humano. Esta foi a primeira vez que eu experimentei um invasor na propriedade sem que o meu pai estivesse aqui. E tive que correr para pegar uma de suas armas. Os cães começaram a latir novamente. Eu disse para as minhas irmãs que alguém estava do lado de fora lá no milharal e que eu tinha que ir atrás. Então, elas me disseram para eu esquecer de terrível de ir lá dentro do milharal à noite e me fizeram ver que elas estavam completamente certas. Eu também percebi o quão aterrorizante seria. Então, em vez disso, eu fui para onde os cachorros novamente estavam latindo. Eles estavam latindo loucamente em direção às plantações. Eu apontei a arma para o ar e disparei um tiro que ecoou na noite, silenciando até os cachorros. Naquele momento, também me senti no controle da situação e gritei para que saísse de nossas terras o mais alto que eu pude. Senti que isso resolveria a situação e voltei para dentro de casa. As minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também, mas a nossa risada não durou muito tempo porque os cachorros começaram a latir ainda mais alto dessa vez. Voltei para o lado de fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Eu senti o meu coração sair pela boca quando eu vi aquele homem parado a cerca de 5 metros dos meus cachorros, bem na frente do milharal. Ele me olhou e eu gritei na hora: "Ei, quem é você?" No momento em que ele correu para dentro do milharal, eu comecei a correr e disparei outro tiro para o ar. Eu parei ao lado dos cachorros, mas não havia chance de eu entrar lá dentro do milharal naquela noite. Eu também não iria deixar os meus cachorros lá do lado de fora. Desamarrei suas correntes e os levei para dentro de casa. Eu avisei as minhas irmãs que alguém estava rondando o milharal. E o que fizemos? Ah, lógico. Chamamos o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser um homem da casa e proteger as minhas irmãs. Ele me recomendou para que eu disparasse outro tiro de advertência se caso aquele homem voltasse. Depois disso, todos nós fomos para os nossos respectivos quartos. As minhas irmãs levaram cada um dos cachorros para os seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos todos um pouco assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Deixei a janela aberta enquanto eu estava deitado na cama assistindo um filme no meu laptop. Foi aí que eu vi um assobio novamente vindo do lado de fora. Eu corri para a janela e olhei para fora para ver alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse um estalo, ele parou de caminhar e virou e olhou para minha janela ainda assobiando. Foi então que eu pensei na hora: esse cara claramente está tentando me assustar, mesmo quando eu deixei claro que eu tinha uma arma. E seguido, corri para pegar a arma na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele. Foi de propósito. Eu quis errar o alvo. E é claro, isso acabou com um pequeno show de horror que ele estava fazendo, pois ele correu para fora de vista da minha janela.
Ele correu em direção à frente da minha casa. Desta vez, ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Em seguida, disse para as minhas irmãs o porquê que eu havia tirado e garanti a elas que ele não voltaria mais nunca. Descobriremos quem era e o porquê daquilo tudo. Poderia ter sido algum adolescente bêbado que mora por aquelas regiões ali perto da gente. Estava tentando nos assustar. Ou poderia ter sido também uma pessoa realmente perigosa. Boa noite. O meu nome é Anderson Santana. Eu tenho 35 anos de idade. Trabalho há 15 anos como técnico em agropecuária para um grupo que atuou em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. Porém, uma vez eu e os outros amigos de trabalho fomos atormentados por entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Em 2008, o meu gerente me pediu para eu ir até uma fazenda que o grupo acabará de comprar no sul do Piauí. Junto comigo foram mais 3 homens que trabalhavam com a gente na fazenda do grupo na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão, um trator de esteira e uma picape, pois ficaríamos na propriedade por um bom tempo até organizá-la. A propriedade é bem grande, com 2 casas velhas, um curral precisando de melhorias, mas possuía energia elétrica e um poço que fornecia água doce em grande quantidade. Inicialmente, íamos limpar uma das 2 casas na qual ficaríamos alojados. No dia seguinte, começamos a limpeza, fomos conferir cercas, medir a propriedade e conhecer realmente o local. Porém, o que me chamou a atenção foi o fato de que dentro da área da propriedade, a menos de 200 metros da casa, no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e algumas cruzes. No início da noite, fomos até o mercadinho que ficava em um povoado a cerca de 1 quilômetro da fazenda para comprarmos alguns mantimentos e contratarmos algumas pessoas para nos ajudar no serviço. Do povoado, aproveitamos para conversar com o dono do mercado e também tomar uma cerveja bem gelada. Foi então que o meu amigo Gilberto, que era o tratorista, tocou no assunto das sepulturas. O dono do mercado deu uma risada e depois falou que antigamente era muito comum na região as pessoas serem enterradas nas propriedades. Em seguida, perguntou se ele tinha medo. O Gilberto ficou calado e, depois de algum tempo, falou que não tinha medo, que na verdade o que ele tinha era cisma. Foi então que o seu Raimundo, dono do mercado, falou: então, o negócio era sair da fazenda, pois muita gente conta que aquele lugar é assombrado. Inclusive este foi o motivo do dono ter ido embora de lá. O mesmo ficou quase doido, viu pessoalmente. Não acreditava nestas coisas, mas em todo caso era melhor respeitar e não se desfazer das causas sobrenaturais. Voltamos para a fazenda, fizemos a nossa janta e ficamos na varanda batendo um dedo de prosa, esperando o sono chegar. Quando deu por volta das 9h30 da noite, entramos e fomos dormir, pois no dia seguinte teríamos muito trabalho a fazer. Abriríamos algumas estradas e reconstruiríamos algumas cercas. A casa era até que grande, mas nós nos alojamos em 2 quartos. Eu e o senhor chamado Ananias ficamos em um, já o Gilberto e o Levi ficaram no outro. E na hora que eu me deitei, vi o senhor Ananias em pé do lado da janela do quarto, fumando um cigarro de palha. Como estava calor, ele deitou e deixou a janela aberta. Então eu perguntei se ele acreditava na história que o rapaz do mercadinho havia nos falado. Seu Ananias falou que nesse mundo existe de tudo um pouco e que ele acreditava que o mal poderia aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Em seguida, ele ligou o rádio e ficou escutando umas modas de viola. Enquanto isso, eu acabei pegando no meu sono. Quando foi por volta das 3 da madrugada, acordei com um ar gelado, como se tivesse um ambiente climatizado. Levantei, fechei a janela,
mas aproveitei que estava em pé e fui para o banheiro, que ficava no final do corredor. Mas assim que eu saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Eu achei bem estranho. Porém, quando retornei para o quarto, a temperatura já estava quente. Como já era de costume na região, no dia seguinte levantamos bem cedo. Tomamos o nosso café da manhã e nos preparamos para o nosso trabalho. Nesse meio tempo, algumas pessoas que havíamos contratado para trabalhar na fazenda haviam acabado de chegar. E nesse grupo, haviam 2 mulheres que seriam responsáveis por cuidar da casa e fazer o almoço para todos. Eles chegaram na fazenda e fomos para o trabalho, e na hora do almoço retornamos para casa. Foi então que uma das mulheres, a dona Sônia, me chamou. Ela falou que havia alguns meninos diferentes correndo no fundo da casa. A princípio, cheguei a acreditar que poderia ser alguns meninos que moravam nos sítios da região e resolveram aparecer para fazer bagunça por ali perto. O dia continuou, e no final da tarde, as pessoas que estavam trabalhando com a gente retornaram para as suas residências, ficando apenas eu e mais 3 amigos. O dia foi bem cansativo, e antes das 9 horas da noite, caímos no sono. Mas por volta da meia-noite, eu fui acordado pelo meu amigo Gilberto, que estava me chamando para ir até a sala. E quando eu cheguei lá, o Levi estava em pé em silêncio, olhando para fora, alegando que acordou com barulhos em volta da casa. E quando abriu a porta, ele saiu e viu algumas pessoas caminhando e conversando. Assim que ele viu aquelas pessoas, ele pensou se tratar de assaltantes, mas logo percebeu que eram pessoas que lembravam uma família, pois havia um homem, uma mulher e crianças. Pegamos algumas lanternas e um revólver e saímos para ver quem estava por lá, mas não encontramos ninguém. Nos dias seguintes, não se viu e nem ouviu nada sobrenatural e nem anormal circulando a casa da fazenda. Depois de 2 semanas morando na fazenda, Gilberto e o Levi foram passar um final de semana na nossa cidade. Eu e o Sr. Ananias ficamos na fazenda. Na sexta-feira, logo no início da noite, fomos até o povoado e ficamos por lá até umas 10 horas da noite. E quando voltamos para a fazenda, eu notei algo estranho, pois o fogo do fogão a lenha estava aceso. Mas em todo caso, poderia ter sido eu ou mesmo o seu Ananias que havia esquecido a lenha no fogão. Em seguida, fomos dormir, e mesmo antes de dormir, levantei com uma sensação que tinha alguém ou alguma coisa esguichando água quente sobre mim. Levantei rapidamente, acendi a luz, e não havia ninguém. Seu Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado. Então, eu escutei passos e conversas vindo da cozinha. Eu chamei o seu Ananias, e ele também escutou. Na hora, peguei a arma, e fomos ver quem estava lá. Mas quando nos aproximamos, escutamos um tombo, como uma queda da prateleira que guardava os pratos, copos e panelas. Achamos que tudo havia vindo abaixo. Na hora, me deu até um arrepio. Eu estava um pouco amedrontado, mas não tinha o que fazer. Eu chamei o Sr. Ananias, e fomos verificar. E quando chegamos lá, tudo estava no lugar, não tinha nada fora de ordem. Ficamos até sem entender nada. Foi então que escutamos o som de um cavalo na frente da casa. E quando abrimos a porta, também não havia ninguém. E nessa hora em diante, o negócio começou a ficar apavorante. Escutávamos crianças chorando, pessoas conversando, outras dando risadas, e outras chorando. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que a luz da outra casa que tinha na fazenda se acendeu, e com as janelas abertas, vimos pessoas lá dentro. Elas pareciam se divertir com a nossa situação. Com aquela luz na casa velha, foi possível vermos melhor as pessoas que lá estavam. Elas tinham aparência de cadáveres.
Na hora, eu chamei o Sr. Ananias para pegarmos o carro para sairmos dali o mais rápido possível. Mas pela primeira vez, o carro não funcionou. Parecia que a bateria tinha sido arriada. Decidimos então pegar a estrada de terra batida no meio da noite e fomos para o povoado. Chegando lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo. Falamos para ele tudo o que ocorreu. Ele nos deu abrigo, e quando amanheceu, ele foi com a gente até a fazenda. Chegando lá, eu fui direto para outra casa e constatei que não tinha energia e nem tão pouco. Eu passei a informação para o gerente, ele não acreditou e veio ficar uns dias na fazenda. Ele pediu para que ficássemos lá com ele. Nós sim fomos para a fazenda e nem deu 8 horas da noite, e as assombrações começaram. Inicialmente, ouvimos passos, e quando olhamos, algumas pessoas vinham andando do fundo da fazenda em direção à casa. Eles ficavam dando voltas e falando palavras que ninguém entendia. Algumas vezes choravam. Lá dentro, estávamos morrendo de medo. Então, o pior aconteceu. Ouvimos um barulho vindo da cozinha, e quando olhamos, uma mulher com uma criança no colo estava dentro da cozinha e começou a dar gritos horríveis, desesperados. Começamos a correr bem rápido. Entramos no carro e fomos para o povoado. No dia seguinte, o gerente, que agora acreditava na gente, mandou a gente derrubar as sepulturas. Pegamos alguns dos poucos ossos que ainda restavam e levamos para o cemitério. Naquela mesma semana, ele encomendou uma missa, e depois disso, as assombrações desapareceram de lá. Perto da casa, pois até hoje em dia, alguns funcionários já relataram que na época de plantio, eles veem uma mulher estranha andando no campo. E quando eu preciso ir até a fazenda, eu fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, lá no povoado. Boa noite. O meu nome é Cássio. Atualmente, tenho 61 anos e nasci em Fortaleza. Lembro-me que, no ano de 1992, eu tinha 32 anos. Estava desempregado, com um filho de 12 anos, enquanto minha esposa lavava roupas para fora. O dinheiro mal dava para comermos, e assim foi por um bom tempo. No ano seguinte, mais precisamente em 1993, acabei conseguindo um emprego no interior da Bahia. Este emprego era em um sítio de um amigo do meu amigo. O trabalho seria para eu fazer basicamente de tudo um pouco. O que me fez aceitar foram os benefícios. Tínhamos direito a moradia com água e luz inclusas, alimentação e uma caminhonete D20, sem contar o salário, consideravelmente bom. O dono da propriedade se chamava Ronaldo. Era um senhor de aproximadamente 70 anos, viúvo, cujos 3 filhos moravam em São Paulo e nenhum deles queria trabalhar no sítio com o pai. Então, o senhor Ronaldo acabou me contratando para trabalhar com ele. No sítio, trabalhava uma cozinheira chamada Joana e uma ajudante de cozinha chamada Carmen, ambas aparentando terem seus 50 e poucos anos, e também o João,
um senhor de 65 anos que fazia de tudo no sítio. Todos moravam lá. Passaram-se alguns meses e tudo estava indo normal até que, numa certa noite, fui acordado por batidas na porta da minha casa. Eram 11 horas da noite, o que achei estranho, pois todos tinham o costume de dormir cedo. Mesmo assim, levantei para atender a porta. Minha esposa estava apreensiva, pois não tínhamos o costume de receber visitas naquela hora. Ao abrir a porta, deparei-me com o dono do sítio e o Sr. João, ambos com semblantes fechados. Perguntei o que havia acontecido. O dono do sítio pediu para eu acompanhá-los, pois precisavam de ajuda para consertar uma cerca que estava danificada. Questionei o motivo de arrumar aquilo naquela hora da noite, mas o Sr. Ronaldo queria fazer naquele momento. Chateado com o pedido, despedi-me da minha esposa e fui ver a cerca com eles. Percebi que ambos estavam armados e aquilo tudo era esquisito. No caminho, vi um rastro de animais mortos, como galinhas, porcos e algumas cabeças de gado. Fiquei surpreso e perguntei o que havia de fato acontecido. Foi quando ambos me contaram sobre um problema sério e antigo com uma fera que entrava no sítio, destruía cercas e matava os animais. No meio da conversa, o João gritou: "Olha ele ali!" Quando olhei, vi a silhueta de um homem no telhado do galpão. Alto, uns 2 metros. O Sr. Ronaldo e João dispararam tiros na direção dele, e ele fugiu. Fiquei confuso. Indaguei sobre o que de fato estava acontecendo ali. Segundo eles, aquilo era um lobisomem. Comecei a rir, pois nunca acreditei nessa hipótese. Para mim, era alguém querendo dar prejuízo ao Sr. Ronaldo. No dia seguinte, contei para minha esposa o ocorrido, mas ela achou tudo estranho e não acreditou na história do lobisomem. Passaram-se alguns dias, e durante uma conversa na casa do Sr. Ronaldo, as cozinheiras Joana e Carmen me falaram sobre um tal Márcio, que morou na minha casa atual. O Márcio, um homem de 40 anos, não tinha família e morou no sítio por 10 anos. Contaram que ele mencionou uma fera nas redondezas e viu um lobisomem. Achamos que ele estava delirando na época. Uma madrugada, ouvimos tiros na direção da casa do Márcio, e sua casa foi encontrada revirada, mas ele nunca mais foi visto. A polícia descartou o homicídio, pois não encontraram seu corpo. Após essa conversa, Ronaldo e João começaram a andar armados até durante o dia. Fui contratado para ficar no lugar do Márcio, por isso os filhos de Ronaldo não moravam com ele há anos. Aquilo me deixou assustado. Infelizmente, ficamos reféns do lugar, pois não tínhamos para onde ir. Dias depois, voltando para casa à tarde da noite, meu carro parou de funcionar na escuridão total. Ao verificar, senti a presença de alguém atrás de mim e me deparei com aquela criatura horrenda, seus olhos amarelos, dentes pontudos. Corri para dentro do carro, apontei uma arma, e ela sumiu. Passei a noite lá e só consegui ajuda no dia seguinte. Relatei tudo e fui embora. Não tive mais contato com o Sr. Ronaldo. Hoje, acredito quando falam sobre o assunto. Não sei se as autoridades sabem ou escondem, mas sou prova viva de que lobisomem existe sim. Boa noite, meu nome é Rafael. Tenho 28 anos, sou engenheiro de software e sou apaixonado pela natureza. Gosto de fazer caminhadas em praias ou perto de cachoeiras, dentro da mata. Sentir o arzinho, tomar um banho de água cristalina e ouvir o canto dos pássaros. Porém, teve um passeio desses que aconteceu uma situação muito bizarra, para dizer a verdade, uma coisa bem assustadora. Tenho um amigo chamado Bruno. Ele trabalha comigo em um escritório.
Temos o costume de sair juntos com a turma depois do expediente para tomarmos uma cerveja e colocar o papo em dia. Bruno chama bastante atenção por onde vai. Ele possui uma barriga bem grande, que estica a camisa. Sua barba é completamente fechada e escura, e seus óculos têm lentes grossas com armação preta. Apesar dos 30 e poucos anos, Bruno é da zoeira. Fala alto, gosta de colocar apelidos nos amigos e quando conta alguma piada, ele mesmo ri das próprias e solta aquela gargalhada com os dentes todos trepados um em cima do outro. Mas quando está irritado, aquela cara engraçada dele se transforma numa cara bem séria. O cara vira um ogro, que bate na mesa, xinga sem medir palavras, ao ponto de colocar até o dedo na cara de qualquer um. Porém, o Bruno é uma ótima pessoa, apesar dessa bipolaridade dele. Numa quinta-feira, Bruno chamou o pessoal para passar o fim de semana no sítio dos tios, lá para as bandas de Vitória de Santo Antão. Foi aí que, sábado bem cedinho, partimos em 2 carros. Chegando lá, o sítio era bem bacana, a casa era grande e com um terraço vasto, vários quartos, piscina e um campinho para jogar futebol. Em volta, uma mata fechada. Os donos já estavam preparando uma feijoada para nós. Depois do almoço, a maioria se espichou nas redes do terraço, só eu que fiquei indagando o Bruno com perguntas do tipo: meu irmão, o que tem depois daquela mata? O Bruno, meio grogue por causa do sono, me respondia: cara, tem um rio abaixo, uns 30 minutos. Vale a pena tirar um dia para tirar fotos, mas tem que ser cedo. Qualquer coisa, amanhã podemos chamar o pessoal e partimos para lá. Eu questionei: tá louco? Por que amanhã, cara? Vamos agora, não estamos fazendo nada. Calça, tênis e vamos. Vamos para lá. Qualquer coisa, amanhã a gente leva o pessoal. Fez uma careta de preguiça, mas ele entrou na minha e ninguém mais tocou no passeio. Foi então que a tia do meu amigo Bruno se aproximou e questionou com voz séria: você vai entrar naquela mata a essa hora, meu filho? Cuidado, que já vem o sereno. Fique atento, pois ele tem o costume de aparecer. Desde quando você era menino, eu conto essa história para você. Você se lembra, não lembra? Ela nasceu com a cabeça para ti, confirmando que sim. Na verdade, eu não entendi que advertência foi aquela que a tia do Bruno tinha feito para ele. O Bruno não quis tocar no assunto comigo, e eu, muito menos, indaguei, pois estava querendo mesmo era conhecer o tal local da cachoeira. Seguindo a floresta dentro, as árvores altas quase não deixavam o resto de luz da tarde entrar. Era aquele silêncio, andávamos calados, prestando atenção no caminho estreito. Depois de um bom tempo de caminhada de mato dentro, veio um assobio agudo e forte, um assobio de gente não de bicho. Meu amigo parou e ficou espiando ao redor, com a boca aberta. O Bruno me olhou assustado e falou: Rafa, é melhor voltarmos, pois o negócio aqui está ficando esquisito. Eu, sem entender de nada, troquei: que é isso, irmão? Daqui já estou vendo a clareira, vamos rapidinho até lá. Apontei o dedo para onde a floresta dava mais espaço ao sol, que já estava se pondo. Foi aí que eu reparei uma pessoa no meio da mata. Parecia um homem negro, que deveria ter uns 35 anos. Seus olhos estavam arregalados, na mão havia uma espécie de chicote, ou era uma miragem feita pela mistura da luz e sombra. Foi então que eu perguntei ao Bruno quem era aquele camarada lá na frente. Você o conhece? O Bruno olhou para mim e retrucou: não tô vendo ninguém não, irmão. Vamos cair fora, vai por mim. De onde foi que a gente veio? Ele tirou os óculos, deu umas lentes na camisa e os colocou de volta no rosto.
Eu percebi que suas mãos tremiam. Em seguida, ele coçou a careca e ficou com aquela expressão de quem está perdido e desesperado de medo. Prestei atenção na agonia dele e esqueci, por um instante, do tal homem estranho que estava no meio do nosso caminho, nos observando. Quando tentei vê-lo novamente, não estava mais em nenhum canto. Foi então que meu amigo soltou um palavrão e me puxou pelo braço. O Bruno falava comigo num tom totalmente elevado, desesperado. Falava comigo: cara, vem logo, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. E em seguida, no meio do seu desespero, ele soltava frases do tipo: meu Deus, eu não estou conseguindo achar o caminho. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer com a gente, pelo amor de Deus. E o pior de tudo, a noite havia caído. Só tínhamos a luz de uma lanterna, apenas vendo todo aquele desespero do Bruno. Entendi que eu deveria me preocupar também. Do nada, voltar a usar agora era mais longo e estava mais próximo de nós. Aquilo me deixou em um pânico terrível, e a saída não aparecia. Nem sinal do atalho que nos trouxe. Dava a impressão de que as folhas largas não se fechavam na nossa frente enquanto tentávamos passar. Bruno parou e começou a orar e pedir a Deus pela nossa vida. Ele gritava muito. Eu tentei falar com ele para ele tentar se acalmar. Eu falava: Bruno, calma, calma, pelo amor de Deus, calma. E nada acontecia, não adiantou de nada, pois ele estava muito desesperado. E o desespero dele acabou tomando conta de mim também, pois comecei a perceber que algo de ruim estava prestes a acontecer conosco. Mas a gritaria parou quando alguma coisa atingiu nas costas do Bruno. Só ouvi o barulho. O barulho era como se fosse uma chicotada em algum cavalo. Depois veio outra, e mais outra, e mais outra. Não dava para enxergar o chicote, e nem estava vendo, porque eu me lembro de ter visto. Eu sou o Bruno encolhido, e em seguida rolando pelo chão. Meu desespero foi tão grande que eu corri freneticamente, e de acordo com o que eu ia me distanciando, a voz do Bruno ficava para trás, um grito de pedido de socorro, um grito terrível. Fiquei preocupado. Corri por alguns metros na meia escuridão. Foi quando eu lembrei que estava com meu telefone no bolso, e que poderia usar a lanterna dele. Depois de alguns minutos procurando o caminho, acabei encontrando a trilha que dava para a casa dos tios do Bruno, e percebi que já subia e estavam vindo em minha direção. Foi aí que meu desespero aumentou. Do campeonato dava mais a voz do mundo. Quando cheguei no sítio, observei que o Bruno estava saindo da mata pelo outro lado do sítio. Ele estava cambaleando, e ao chegar próximo dele, eu vi que ele estava cheio de marcas de chicotada, algo terrível. O Bruno mal conseguia falar comigo. Chegando na casa dos tios do Bruno, os nossos amigos ficaram apavorados com a situação, pois o Bruno estava todo cheio de sangue nas costas. Foi aí que os tios do Bruno nos contaram que foram vítimas do Matinho Pererê, ou simplesmente Saci Pererê, logo entendido da pior forma em lugares de roça. Há muitos mistérios, os quais devemos sempre respeitar. Boa noite. O meu nome é Rogério e sou do interior de Goiás. Irei contar algo bizarro que aconteceu comigo e um amigo no início da minha faculdade. Tudo começou aos meus 18 anos de idade. Mudei-me para a cidade para cursar a faculdade de Direito. Morava no alojamento do campus, pois não tinha dinheiro. Foi feito um acordo, eu trabalhava na parte da manhã na faculdade e eles me deram um quarto para morar dentro da universidade. Para mim, foi ótimo, pois foi lá que conheci o meu colega de quarto, Caleb. Nós nos tornamos grandes amigos depois de descobrirmos que tínhamos os mesmos interesses e hobbies, especialmente fumar. Não tínhamos permissão para fumar no campus,
Então muitas vezes dávamos passeios noturnos em seu velho Nissan. Íamos para antigas estradas secundárias a vários quilômetros do campus, onde havia apenas uma luz de rua. Era uma luz laranja assustadora, como se fosse a única instalada e esquecida. No entanto, era um lugar fantástico para relaxar e fumar. Ficávamos ali por horas, contando histórias de infância ou de trabalho. O último, não tinha muito para contar, pois era o meu único emprego até então. Caleb me perguntou, qual foi a ordem mais louca que você já recebeu do diretor da faculdade? Eu respondi que, até aquele momento, estava lá há cerca de 3 meses, e não tinha nada para reclamar. Caleb insistiu, mas a única lembrança que veio à mente foi quando o diretor me pediu para limpar um vômito de um aluno bêbado na aula seguinte. Fiquei chateado, mas acabei limpando porque precisava permanecer no campus. Caleb deu risada e disse que teria mandado o diretor se ferrar. De repente, algo nos assustou muito. Caleb quase deixou o cigarro de maconha cair, pois algo estava se esfregando contra o carro, fazendo balançar para frente e para trás. Agarrei um livro no assento, olhei para Caleb e vi o seu rosto completamente assustado. Durante um momento de silêncio, vimos uma criatura grande e cabeluda esfregando-se no paralamas traseiro do carro. Era definitivamente enorme e forte o suficiente para empurrar o carro. Lembrei-me de vídeos de ursos esfregando as costas em coisas por coceira. Meu Deus, é um animal gigante, exclamou Caleb. Eu me encolhi, olhando pela janela e vendo a criatura. Após 12 minutos de agonia, a criatura se ergueu em 2 pernas. Seu tronco era curto, enquanto as pernas eram musculosas. Com cerca de 2 metros de altura, pude ver olhos refletindo a luz laranja da rua. Sua cabeça tinha um focinho, orelhas pontiagudas e olhos. Aquela coisa começou a roer o cotovelo, como um animal faria para se coçar. Então, começou a arranhar o teto do carro, causando um ruído metálico irritante. Caleb cometeu um erro e murmurou uma palavra de maldição, o que pareceu chamar a atenção da criatura. Ela começou a nos observar pela janela do meu lado. Após longos momentos, a criatura se afastou, andando pela estrada. Caleb arrancou com o carro e voltamos ao campus, discutindo o que havia sido aquela coisa. Tive pesadelos por semanas. Meses depois, Caleb me convenceu a voltar para aquela estrada, e contra minha vontade, acabei cedendo. Passou um tempo sem encontros estranhos. Então, cerca de 2 anos e meio depois, estávamos lá novamente. Quase atropelamos aquela criatura. Frente a frente com aquela coisa horripilante, ela nos observava furiosa. Então, algo novo aconteceu. Seus lábios se encaracolaram, revelando dentes afiados. Assustados, imploramos para sair dali, mas algo pior estava por vir. A maçaneta da porta traseira fez barulho e começou a abrir. Gritei por Caleb, que finalmente acelerou o carro e, no susto, atropelou a criatura. Fugimos, sentindo alívio e terror ao mesmo tempo. Chegamos ao campus e rimos, nervosos. Caleb concordou que tivemos sorte. Ele passou a pesquisar sobre criaturas semelhantes, mas eu queria esquecer aquilo. Compartilhar essa história é a única maneira de encontrar algum alívio, sabendo que há coisas estranhas lá fora, coisas que não deveriam existir. Boa noite. O meu nome é Osvaldo Silva. Moro aqui em Manaus, mas sou natural de Rondônia. Sou caminhoneiro há 21 anos. Gosto muito de pilotar essas máquinas incríveis que a engenharia mecânica inventou. Dirigir o meu cavalo mecânico é o meu passatempo, visto que uma boa parte dos meus dias eu trabalho pilotando um.
Os serviços que aparecem para mim são muitos e quanto mais serviços para eu fazer, mais bufunfa eu vou ter no final do meu mês. O caminhão que eu dirijo é um Volkswagen Meteor 520 do ano de 2022, pois troquei pelo meu antigo, que era um Mercedes-Benz bicudo. Essas máquinas são extremamente pesadas, e por isso, todo cuidado é pouco. Dirigir esses caminhões exige muita responsabilidade. Eu me profissionalizei na área para ter a total certeza de que o caminhão não teria nenhum acidente enquanto estivesse em minhas mãos. Certa vez, recebi um serviço da empresa onde trabalho, uma empresa de materiais de construção. O serviço era entregar um container com vários materiais de construção, saindo de Manaus e indo para um sítio JM, um local bem afastado de Manaus, por sinal. Acabei aceitando o serviço e saí para fazer essa entrega. Foi por uma estrada gigantesca que vai de Manaus até esse tal sítio. Eu andei bastante por essa estrada até ficar de noite, e tudo se escureceu. Na estrada, continuei dirigindo por bastante tempo. Esse sítio ficava muito longe, parecia que a estrada não tinha fim. Tudo que me acompanhava naquela estrada era mato e mais mato. Chegou a um ponto na estrada em que ela ficou totalmente esburacada. Por isso, fui obrigado a diminuir a velocidade. Nós brasileiros sabemos da decadência de algumas estradas brasileiras, como por exemplo a BR-319 e várias outras que cortam o país. Para dirigir nelas, precisa de muita paciência. Estava nessa parte toda esburacada da estrada, qualquer deslize meu e o caminhão iria atolar. E no meio daquela estrada deserta, ninguém viria me socorrer. Sabendo disso, resolvi deixar o caminhão em uma velocidade baixa enquanto tentava não atolar nos buracos. Depois de mais ou menos 8 minutos dirigindo devagar, retomei a velocidade normal do caminhão. Logo à frente, uns 200 metros, vi um estabelecimento à beira da estrada, uma lanchonete de estrada. Desci o caminhão e fui comprar uma pinga. Tanta coisa para comprar, acabei comprando uma pinga, acho que foi por causa do estresse com aqueles buracos. Tomei ela antes de embarcar de volta no caminhão, mas bebi pouco, justamente para não acabar ficando bêbado. Claro, não comprei só a pinga, comprei algumas torradas e um refrigerante para comer ali em uma das mesas da lanchonete. Enquanto estava sentado na mesa, vi um caminhão verdureiro vindo pelo mesmo caminho que eu vim. Ele estacionou ali na estrada e o motorista veio até a lanchonete pedir um celular para ligar para a polícia. Ele parecia assustado. Eu fiquei olhando a cena enquanto comia. Ele falava: "Estou na estrada do Ouro indo para o sítio JM. Vem para cá agora." Eu vi um bicho ali no meio do mato. Não estou mentindo. Outro homem indignado devolveu o celular que emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Fui até ele e perguntei o que havia acontecido. Ele olhou para o caminhão dele e disse: "Olha, o que eu contei para a polícia foi verdade, mas eles acham que é trote ou brincadeira. Mas eu juro, eu vi um bicho andando em meio ao mato na estrada." Na hora que ele falou isso, me veio um arrepio. Eu também estava indo para o mesmo local. Eu estava indo para o tal sítio JM. Mas o homem desligou o celular indignado, devolveu para a pessoa que emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Pedi para ele contar o que aconteceu. Ele disse: "Moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar?" Ele estava muito assustado. Já 7 pessoas na lanchonete ficaram incomodadas, mas alguém prestou o celular para ele ligar. O motorista, muito assustado, disse: "Senhor, se acalme. O que aconteceu com o senhor? Tá tudo bem?" A garçonete perguntou. O motorista, novamente com ar de desespero, disse: "Moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar?"
Àquela altura, todas as 7 pessoas na lanchonete estavam incomodadas com aquilo. Alguém emprestou um celular para o motorista. Eu, sentado ali na cadeira, comendo, vi aquela cena se desenrolar. Enquanto comia, aquele homem falava no celular: "Estou na Estrada do Ouro indo para o sítio JM. Vem para cá agora." Eu vi um bicho ali no meio do mato. Não estou mentindo. Naquele momento, senti um arrepio, pois eu também estava indo para o mesmo lugar. O homem, em pânico, exclamou: "Pânico que nada, meu camarada. Eu trabalho como caminhoneiro há muito tempo, e nada aconteceu comigo durante todo esse tempo. Não é agora que vai acontecer, né?" Eu disse ao motorista: "Cara, aquilo tá lá fora. E se resolver aparecer para tu?" O motorista, já bem nervoso, interrompeu: "Aparece nada. Se aparecer, eu atropelo com meu caminhão e já era para o bicho." Enquanto me arrumava para voltar para a estrada, ele disse em desespero: "Mano, não vai, por favor. Você vai se ferrar." Eu ia voltando para o meu caminhão e dei a partida, seguindo viagem. Tinha horário para entregar aquele container e decidi não dar muita bola para o que o outro caminhoneiro tinha dito. Passou umas 2 horas desde que retornei para a viagem e já era por volta de 1 da madrugada. Eu já estava bastante longe da lanchonete. Foi então que ouvi um som horripilante vindo de dentro da mata dos 2 lados da estrada. Era medonho. Parecia que alguém estava gritando de dor. Decidi parar o caminhão para ajudar quem quer que estivesse precisando de ajuda. Nem precisei descer da cabine do caminhão para ver o que estava fazendo aquele som tenebroso. Lá estava, vindo em minha direção, algo bizarro que eu nem sei descrever. Aquela desgraça que estava correndo em minha direção parecia uma pessoa, mas estava correndo de 4, bem rápido. Não conseguia ver direito a sua face de tão rápido que aquilo estava vindo. Quando aquela coisa se aproximou, pude ver, era uma pessoa andando de 4. Não tinha cabelo, muito menos olhos. Sua boca era preta e não parecia ter dentes. Era como se eu estivesse vendo a própria personificação do diabo vindo de encontro a mim naquele local. No desespero, arranquei o caminhão e fui o mais rápido que pude. Aquilo não era mais rápido que o meu caminhão e possivelmente não tinha nem força para fazer algum dano na lataria do container ou da cabine. Mas mesmo assim, continuei desesperadamente tentando escapar daquilo. Para piorar, a estrada voltou a ficar esburacada. Eu estava a mais de 50 km por hora. Senti o caminhão tremer de tanto buraco. Aquela aberração que estava me seguindo acabou sendo esmagada por uma das rodas do container e foi arrastada pela estrada. Nem parei o caminhão para saber se aquilo ainda estava vivo ou não. Saí dali o mais rápido possível. Olhei para o relógio. Eram 2 horas da manhã. Faltavam ainda 3 horas para amanhecer. Até lá, eu ia passar um desespero enorme. O caminhão ficou tão acabado por causa dos buracos que fui obrigado a parar para dar um descanso a ele e checar as rodas. Saí com uma lanterna e um facão da cabine do caminhão. Fui ver.
Para minha sorte, o sol começou a aparecer, iluminando a estrada. Com pouco tempo, tudo havia ficado claro. Cheguei no sítio JM, traumatizado com o ocorrido. Estava completamente pálido. Saí da cabine e me sentei em um tronco perto da estrada. Em pouco tempo, vieram 2 homens para ver a mercadoria e fazer o descarregamento do caminhão. Um deles me perguntou o que havia acontecido para eu estar tão pálido. Acabei contando tudo o que havia acontecido. Os 2 homens se olharam e foram ver as rodas do caminhão. Para nossa surpresa, tudo que tinha no chassi do caminhão era sangue e mais sangue, misturado com algum líquido preto. Depois desse dia, larguei a profissão de caminhoneiro. Mesmo sendo especializado na área, não tinha mais coragem de continuar dirigindo por essas estradas brasileiras. Boa noite. O meu nome é Osvaldo Silva. Moro aqui em Manaus, mas sou natural de Rondônia. Sou caminhoneiro há 21 anos. Gosto muito de pilotar essas máquinas incríveis que a engenharia mecânica inventou. Dirigir o meu cavalo mecânico é o meu passatempo, visto que uma boa parte dos meus dias eu trabalho pilotando um. Os serviços que aparecem para mim são muitos e quanto mais serviços para eu fazer, mais bufunfa eu vou ter no final do meu mês. O caminhão que eu dirijo é um Volkswagen Meteor 520 do ano de 2022, pois troquei pelo meu antigo, que era um Mercedes-Benz bicudo. Essas máquinas são extremamente pesadas, e por isso, todo cuidado é pouco. Dirigir esses caminhões exige muita responsabilidade. Eu me profissionalizei na área para ter a total certeza de que o caminhão não teria nenhum acidente enquanto estivesse em minhas mãos. Certa vez, recebi um serviço da empresa onde trabalho, uma empresa de materiais de construção. O serviço era entregar um container com vários materiais de construção, saindo de Manaus e indo para um sítio JM, um local bem afastado de Manaus, por sinal. Acabei aceitando o serviço e saí para fazer essa entrega. Foi por uma estrada gigantesca que vai de Manaus até esse tal sítio. Eu andei bastante por essa estrada até ficar de noite, e tudo se escureceu. Na estrada, continuei dirigindo por bastante tempo. Esse sítio ficava muito longe, parecia que a estrada não tinha fim. Tudo que me acompanhava naquela estrada era mato e mais mato. Chegou a um ponto na estrada em que ela ficou totalmente esburacada. Por isso, fui obrigado a diminuir a velocidade. Nós brasileiros sabemos da decadência de algumas estradas brasileiras, como por exemplo a BR-319 e várias outras que cortam o país. Para dirigir nelas, precisa de muita paciência. Estava nessa parte toda esburacada da estrada. Qualquer deslize meu e o caminhão iria atolar. E no meio daquela estrada deserta, ninguém viria me socorrer. Sabendo disso, resolvi deixar o caminhão em uma velocidade baixa enquanto tentava não atolar nos buracos. Depois de mais ou menos 8 minutos dirigindo devagar, retomei a velocidade normal do caminhão. Logo à frente, uns 200 metros, vi um estabelecimento à beira da estrada, uma lanchonete de estrada. Desci o caminhão e fui comprar uma pinga. Tanta coisa para comprar, acabei comprando uma pinga, acho que foi por causa do estresse com aqueles buracos. Tomei ela antes de embarcar de volta no caminhão, mas bebi pouco, justamente para não acabar ficando bêbado. Claro, não comprei só a pinga, comprei algumas torradas e um refrigerante para comer ali em uma das mesas da lanchonete. Enquanto estava sentado na mesa, vi um caminhão verdureiro vindo pelo mesmo caminho que eu vim. Ele estacionou ali na estrada e o motorista veio até a lanchonete pedir um celular para ligar para a polícia. Ele parecia assustado. Eu fiquei olhando a cena enquanto comia. Ele falava:
Estou na Estrada do Ouro indo para o sítio JM. Vem para cá agora. Eu vi um bicho ali no meio do mato. Não estou mentindo. Outro homem indignado devolveu o celular que emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Fui até ele e perguntei o que havia acontecido. Ele olhou para o caminhão dele e disse: olha, o que eu contei para a polícia foi verdade, mas eles acham que é trote ou brincadeira. Mas eu juro, eu vi um bicho andando em meio ao mato na estrada. Na hora que ele falou isso, me veio um arrepio. Eu também estava indo para o mesmo local. Eu estava indo para o tal sítio JM. Mas o homem desligou o celular indignado, devolveu para a pessoa que emprestou e foi se sentar em uma das mesas. Pedi para ele contar o que aconteceu. Ele disse: moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar? Ele estava muito assustado. Já 7 pessoas na lanchonete ficaram incomodadas, mas alguém prestou o celular para ele ligar. O motorista, muito assustado, disse: senhor, se acalme. O que aconteceu com o senhor? Tá tudo bem? A garçonete perguntou. O motorista, novamente com ar de desespero, disse: moça, eu preciso de um telefone. Alguém tem um telefone para me emprestar? Naquela altura, todas as 7 pessoas na lanchonete estavam incomodadas com aquilo. Alguém emprestou um celular para o motorista. Eu, sentado ali na cadeira, comendo, vi aquela cena se desenrolar. Enquanto comia, aquele homem falava no celular: estou na Estrada do Ouro indo para o sítio JM. Vem para cá agora. Eu vi um bicho ali no meio do mato. Não estou mentindo. Naquele momento, senti um arrepio, pois eu também estava indo para o mesmo lugar. O homem, em pânico, exclamou: pânico que nada, meu camarada. Eu trabalho como caminhoneiro há muito tempo, e nada aconteceu comigo durante todo esse tempo. Não é agora que vai acontecer, né? Eu disse ao motorista: cara, aquilo tá lá fora, e se resolver aparecer para tu? O motorista, já bem nervoso, interrompeu: aparece nada. Se aparecer, eu atropelo com meu caminhão e já era para o bicho. Enquanto me arrumava para voltar para a estrada, ele disse em desespero: mano, não vai, por favor. Você vai se ferrar. Eu ia voltando para o meu caminhão e dei a partida, seguindo viagem. Tinha horário para entregar aquele container e decidi não dar muita bola para o que o outro caminhoneiro tinha dito. Passou umas 2 horas desde que retornei para a viagem e já era por volta de 1 da madrugada. Eu já estava bastante longe da lanchonete. Foi então que ouvi um som horripilante vindo de dentro da mata dos 2 lados da estrada. Era medonho. Parecia que alguém estava gritando de dor. Decidi parar o caminhão para ajudar quem quer que estivesse precisando de ajuda. Nem precisei descer da cabine do caminhão para ver o que estava fazendo aquele som tenebroso. Lá estava, vindo em minha direção, algo bizarro que eu nem sei descrever. Aquela desgraça que estava correndo em minha direção parecia uma pessoa, mas estava correndo de 4, bem rápido. Não conseguia ver direito a sua face de tão rápido que aquilo estava vindo. Quando aquela coisa se aproximou, pude ver, era uma pessoa andando de 4. Não tinha cabelo, muito menos olhos. Sua boca era preta e não parecia ter dentes. Era como se eu estivesse vendo a própria personificação do diabo vindo de encontro a mim naquele local. No desespero, arranquei o caminhão e fui o mais rápido que pude. Aquilo não era mais rápido que o meu caminhão e possivelmente não tinha nem força para fazer algum dano na lataria do container ou da cabine. Mas mesmo assim, continuei desesperadamente tentando escapar daquilo. Para piorar, a estrada voltou a ficar esburacada. Eu estava a mais de 50 km por hora,
Senti o caminhão tremer de tanto buraco. Aquela aberração que estava me seguindo acabou sendo esmagada por uma das rodas do container e foi arrastada pela estrada. Nem parei o caminhão para saber se aquilo ainda estava vivo ou não. Saí dali o mais rápido possível. Olhei para o relógio. Eram 2 horas da manhã. Faltavam ainda 3 horas para amanhecer. Até lá, eu ia passar um desespero enorme. O caminhão ficou tão acabado por causa dos buracos que fui obrigado a parar para dar um descanso a ele e checar as rodas. Saí com uma lanterna e um facão da cabine do caminhão. Fui ver. Tudo aconteceu no município de São José da Vitória, uma pequena cidade do estado da Bahia, cidade do interior. Eu tinha 15 anos na época e morava em uma pequena fazenda. Ela ficava localizada entre uma grande fazenda, uma fazenda que comportava aproximadamente 50 famílias. Era uma grande fazenda apesar de haver uma estrada para veículos. Não era possível avistar uma fazenda da outra. Assim, quando se distanciava da grande fazenda para a fazenda onde morava, pequena fazenda, ao passar de 20 metros, entrava-se numa área de arvoredos, de árvores grandes, plantas que impossibilitavam a visão. Onde eu morava era apenas eu, meu pai, nossos 2 cachorros, 2 cães, um deles mestiço com doberma, e mais 5 pessoas de uma mesma família que morava a 50 metros de nós. Sendo assim, comecei a namorar, comecei a ir para a fazenda grande, onde tinha muitos jovens e garotas, e de lá eu retornava bem tarde. Às vezes passava da meia-noite quando voltava. Numa dessas idas, retornei para casa quase 1 hora da madrugada. Entrei, fechei a porta e já estava na cama, orando, quando ouvi um barulho. Era semelhante ao dos burros batendo uma orelha na outra. Pensei que fossem os burros, mas logo me dei conta de que eu mesmo os havia retirado da fazenda e os levado para um pasto distante, a mais de 1 quilômetro. Toda a fazenda que eu via era cercada, impossibilitando o acesso de animais e pessoas. A parte mais próxima tinha 40 metros de distância da casa, dificultando o acesso. No mesmo instante, houve um salto e um impacto ao lado da janela do meu quarto. Era uma coisa estranha, roncava como um animal engasgado. Lembro da panela com sobras de galinha que meu pai colocava para os cães. Porém, naquele dia, os cães não estavam lá, estavam abaixo, dormindo num secador grande próximo da casa dos vizinhos. O animal começou a comer o que era para os cães, batendo a cara no chão, fazendo um barulho estranho, um ronco que fazia estremecer o coração de qualquer pessoa. Por ter nascido e sido criado na roça, sabia como uma onça roncava, conhecia o barulho que ela fazia. Enquanto pensava nisso, preparando-me para o pior, peguei um facão que ficava ao lado da cama, coloquei sobre a cama e fiquei calado, sem fazer barulho algum. Os cães perceberam algo, começaram a latir e, nesse momento, a coisa disparou em carreira, passando pela lateral da casa. O barulho continuou à distância, algo grande em alta velocidade. No dia seguinte,
Contei ao meu pai o ocorrido, achando que fosse um lobisomem. Havia vários relatos na região sobre restos de cães encontrados, vomitados por algo desconhecido. Comentei com meu pai minha suspeita, mas ele disse que isso não existia mais nos tempos atuais. Passaram-se 2 dias, mas, como jovem impetuoso, não resisti e retornei à fazenda. Jantei, fiquei com amigos e garotas até por volta das 11 horas. Ao olhar para cima, vi a lua no centro do céu, o céu claro, como se fosse dia. Decidi ir embora, mesmo com todos questionando. Ao me afastar da fazenda, ao cruzar a pista, ouvi barulhos estranhos a poucos metros. Olhei para uma clareira adiante e vi algo se debatendo, saltando, mas ao chegar lá, não havia nada. Quando me dei conta, vi aquela coisa se jogando do chão para cima, batendo de todos os lados, enquanto um odor terrível inundava o ambiente. Comecei a orar e, num momento de desespero, lembrei-me dos meus cães, dando o mesmo assovio que usava para brincar com eles quando filhotes. Eles não estavam lá, mas o primeiro latido que ouvi, seguido por um segundo, indicava que estavam vindo rapidamente em minha direção. Quando chegaram, correram ao meu lado, sem latir, apenas rugindo, mostrando um comportamento diferente, indicando claramente que algo grave estava acontecendo. Corri desesperadamente com eles, até chegar em casa, onde fechei todas as portas. Abraçado a eles, em pânico, entendi que aquela criatura era algo para além do que já tinham enfrentado. A valentia deles era clara, mas diante daquilo, estavam em pânico, indicando que não era algo para ser enfrentado.